Se você quer utilizar estes porta-miolos abertos, mas não sabe se são permitidos ou quais suas vantagens e desvantagens, então fica até o final desse vídeo que agora você sai daqui sem dúvida nenhuma. Fala família, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Leite e esse é o canal Caminho de Aventura. E hoje nós vamos falar sobre capacetes abertos, sobre o seu uso, quais suas vantagens e desvantagens e se eles são permitidos por lei. Além disso, eu vou aproveitar para fazer um rápido review sobre esses 3 porta-miolos que eu tenho aqui hoje. Bom, então vamos começar com a pergunta mais importante. Capacetes abertos, eles são liberados pelo nosso Código de Trânsito? E a resposta é sim, eles são liberados, desde que não sejam aqueles capacetes coquinhos, que são os capacetes que não possuem as proteções na lateral e na parte traseira da cabeça. Você pode muito bem utilizar estes capacetes, tanto o condutor quanto o garupa, para a cidade e a rodovia, desde que os capacetes eles atendam algumas especificações exigidas pelo Código de Trânsito. O uso desses capacetes é disciplinado pela Resolução 453 do CONTRAN, que exige algumas características até por conta de segurança. E é muito bom que você saiba dessas características, até porque, caso você seja atuado, você não passe por uma situação desconfortável. Então, é muito necessário que o seu capacete ele tenha a certificação do Inmetro, e aí você pode comprovar isso tanto pelo selo que fica na parte de trás do capacete, quanto a etiqueta que fica na parte interna. Além disso, você precisa garantir que o capacete seja muito bem fixado na cabeça, então ele precisa ter essa parte de proteção. Alguns capacetes eles utilizam da presilha micrométrica, que é no caso desse que eu estou segurando aqui para vocês, e outros possuem aquela fivelinha onde você só passa a parte da jugular. Também é necessário que ele esteja com os adesivos reflexivos nas laterais e na parte traseira do capacete. É muito importante também que ele esteja em bom estado de conservação, afinal se você estiver andando com um capacete rachado, com certeza você será atuado, mesmo que ele atenda a todos esses outros requisitos. E por fim, um dos itens mais importantes, é necessário que mesmo com o capacete sendo aberto, você faça o uso da viseira, tanto o piloto quanto o garupa. Nós temos basicamente 3 tipos de viseiras, as viseiras que já são acopladas ao capacete, tá? Nós temos viseiras que podem ser utilizadas como essas viseiras bolha, e temos as viseiras que são os óculos de motocross, como esse daqui, tá? Vale ressaltar que esses óculos de motocross, eles precisam ter essa faixa elástica aqui atrás, tá? Você não pode utilizar óculos de EPI, aqueles de uso industrial, para conduzir uma motocicleta utilizando um capacete aberto, muito menos óculos de sol, que não possuem nenhuma proteção. Beleza, então a gente vai agora para os pontos positivos de se utilizar um capacete aberto para você que está pensando em comprar um. E eu vou ser sincero, não tem nenhum ponto positivo. Então, recomendo que você não compre um capacete aberto. Até porque o principal quesito dele é a falta de segurança. Mas, novamente, serei sincero, eu utilizei por muito tempo esses capacetes abertos. E cá entre nós que andamos de moto, se nós fôssemos tão racionais assim, não andaríamos de moto e compraríamos um carro. Mas enfim, já que é para falar de pontos positivos, vamos falar de pontos positivos, né? Bom, eu vou começar pelo estilo. Na minha opinião, capacetes abertos são muito estilosos. Principalmente a galera que anda de custom, eles gostam muito desse tipo de capacete. O pessoal que anda de scooter também, até porque são estilos que combinam, né? Mas se você já utiliza uma Big Trail ou anda de esportivo, geralmente a galera não curte muito os capacetes abertos, até mesmo por conta da aerodinâmica. Mas, além do estilo, outro ponto muito positivo é a sensação de liberdade. Então é o ventão batendo na cara ali direto e vambora, vamos pra viagem, isso que interessa. Na minha opinião também, o conforto desses capacetes para baixa velocidade é muito maior do que dos capacetes fechados. Porque primeiro, ele aumenta um pouco da sua visibilidade, você consegue enxergar toda essa área inferior do seu campo de visão. E também ele te dá uma ventilação muito maior. Ele é muito confortável para você usar num dia quente, por exemplo, dentro da cidade. Mas se você já for para a pista, já não vai ter esse tipo de conforto. Agora, os seus pontos negativos são muito maiores e infelizmente eu preciso trazer todos eles aqui para vocês. E aí, novamente, eu vou falar sobre a parte de segurança. Esses capacetes, mesmo que com o uso adequado das viseiras, eles deixam muito exposta a face em caso de um eventual acidente, né? Ninguém quer sofrer nenhum tipo de acidente, a gente não conta com isso, mas a gente precisa estar preparado caso isso aconteça. A exposição ao risco com eles é muito maior, porque vamos ser um pouco mais racionais nesse ponto. Quando você está pilotando a sua moto, se você vem sofrer qualquer tipo de acidente, a primeira coisa que vai acontecer é o seu corpo ser projetado para frente, em direção onde a moto estava andando, né? E aí você fica com essa parte do rosto muito exposta. E a chance de você ter um acidente ou qualquer tipo de lesão grave na parte do seu maxilar ou na parte do seu rosto é de até 30%. E mesmo que você esteja utilizando algum capacete onde a viseira já é acoplada a ele, vamos ser sinceros, ainda assim a parte do seu queixo ela vai estar totalmente exposta, tá? Mesmo que a parte da viseira ela proteja um pouco mais, mas olha a resistência disso, com qualquer impacto ele levanta.
Agora que eu já banquei o chato da segurança, vamos para os outros pontos do capacete, porque não param por aí. Se você é aquele tipo de motociclista que gosta de torcer um pouquinho mais o cabo, eles não vão servir para você. Vou pegar como exemplo esse capacete aqui do meio. Esse é um Urban Helmets modelo Tracer, tá? Ele é um capacete aberto, um capacete muito bom, inclusive eu já vou falar alguns detalhes deles logo mais. Mas ele é um capacete que acima de 90 ou 100 km por hora numa rodovia, ele tende a levantar muito na sua cabeça. E isso incomoda demais em viagens médias ou longas. Então, se você vai andar de buenas ali, respeitando as leis de trânsito, beleza. Ou se você vai utilizar ele dentro da cidade, mesmo com as viseiras, tudo bem, você não vai se importar com isso. Mas se você gosta de viajar, pegar rodovias acima de 50 km, isso já vai começar a te trazer um certo incômodo. A aerodinâmica desse capacete ela não é muito boa, principalmente para dias de muita ventania. Além disso também, com a grande ventania no rosto, que é muito boa, ele também tem um nível de ruído muito elevado, então você vai escutar aquela ventania louca no meio da estrada. Algumas pessoas gostam, outras não. Eu, sinceramente, nunca me importei com esse ponto. O que me incomodava mais era o fato dele levantar e ficar travando na parte da sua jugular. E outro ponto que ninguém nunca te conta é que quando você está andando numa rodovia, ou mesmo num lugar que seja um pouquinho mais arborizado com esses capacetes, vai grudar muito bichinho na sua cara, então esteja preparado para isso. Mas se mesmo assim você não se importa com esse tipo de coisa, então eu tenho uma dica de ouro para você. Você pode utilizar esses capacetes com essas bandanas tubulares. Elas são super baratinhas, você encontra ela no Mercado Livre ou até mesmo no Wish, e elas podem ser utilizadas para cobrir o rosto, sendo colocadas embaixo do capacete. Além disso, você pode utilizar também como um protetor de pescoço em caso de dias frios, ou mesmo para se proteger dos bichinhos. E aí você pode colocar o seu capacete dessa maneira. Então você já está protegido dos bichinhos. E quando você descer da sua motoca, só puxar para trás e já era. Você tem uma estilosíssima bandana rock and roll. Tá vendo, ó? Estilo e conteúdo, você só vê por aqui. Então aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações toda semana. Já aproveita, me segue no Instagram que tá aqui embaixo, lá eu tenho conteúdo diário para vocês, sobre viagens, rotas e muita motoca rodando. Beleza, então eu imagino que você já tenha se decidido se você vai comprar um capacete aberto ou fechado. Mas vamos falar um pouquinho desses três que eu tenho aqui hoje. Eu utilizei esses capacetes por um certo tempo, alguns mais do que outros, então eu posso falar um pouquinho sobre eles, tanto seus pontos negativos quanto os positivos. E eu posso dizer que são capacetes bem diferentes, por mais que sejam capacetes abertos, e capacetes abertos sejam mais simples do que os fechados, ainda assim eles têm suas diferenças. Esse aqui, por exemplo, esse capacete, eu vou ser bem sincero, não sei nem qual que é a marca dele. Ele é um capacete de custo muito baixo, eu comprei ele no Mercado Livre e ele custou por volta de R$80. E se você observar bem, ele não atende quase que nenhuma das especificações que eu falei anteriormente, que é como, por exemplo, estar em um bom estado de conservação, esse é um capacete que ele está bem judiado. Além disso, ele também não tem os adesivos reflexivos. E quando você analisa a parte interna dele, você vê que é muito simples, então ele não traz nenhum tipo de conforto. Mas é um capacete de baixíssimo custo, então não dava para esperar muita coisa dele também. Algo que eu vejo como um ponto positivo para ele é que ele possui o ajuste micrométrico na jugular, coisa que capacetes dessa faixa de preço normalmente não possuem, e é muito mais confortável. Apesar de uma segurança um pouco menor do que a fivela, ele é mais confortável e mais fácil de você tirar e pôr o capacete. Em questão de segurança, ele me parece ser um capacete muito sensível, ele é super fininho e ele é tão mole, ó, que se você fizer qualquer tipo de força, ele já começa a dobrar. Além da sua forração ser muito fina, onde você já sente direto o capacete, ele não tem nenhum tipo de estofado, ele só tem um paninho aqui que está cobrindo toda a parte da proteção interna. Então, definitivamente, mesmo que pelo preço bem mais em conta, eu não recomendo o uso desse capacete, porque ele é muito simples e ele deixa a desejar até mesmo na parte da segurança básica, que parece uma casquinha de ovo. Esse capacete, como eu já disse antes, é um capacete da Urban Helmets, modelo Tracer. Ele é um capacete muito bom. Ele já é um capacete de alto padrão e ele atende todos os requisitos que eu falei anteriormente. E além disso, ele possui uma certificação da DOT, que é uma certificação internacional de segurança e muito mais rigorosa do que o próprio Inmetro. Na minha opinião, o acabamento desse capacete é impecável. Ele é muito bonito, apesar dele já estar um pouco gasto. Eu utilizei esse capacete por muito tempo, mais de 2 anos utilizando só esse capacete e ele era o meu capacete principal. Ainda assim, você pode ver que todos os acabamentos, né, a parte de pintura, os detalhes da Urban, eles ainda estão muito bem acabados. E a sua parte interna, ela é muito confortável. Essa parte de fora, ela é revestida em couro e por dentro é um estofado muito macio, que traz um grande conforto para quando você estiver utilizando,
além de um encaixe muito melhor na cabeça, né? Porque no caso desse, como ele não tem nenhuma forração interna, ele balança muito quando você está utilizando, principalmente quando está ventando bastante. Já o da Urban, ele segura muito melhor porque ele é muito bem estofado na parte interna. Mas o maior problema desse capacete, como eu disse anteriormente, é que em altas velocidades ele tende a levantar muito e ele vai lá para trás. Ele fica quase na parte da sua nuca e fica sendo prensado pela jugular. E isso incomoda muito mesmo. Vale a pena você ter esse capacete desde que você utilize ele dentro da cidade. Eu paguei por volta de R$350 nesse capacete. Esses capacetes da Urban, eles são capacetes importados, então pela alta do dólar nesse momento, eu acredito que ele esteja valendo um pouco mais. Pelo que eu pesquisei no site, ele está por volta de R$700. Eu já acho um preço meio salgado para esse tipo de capacete. Até mesmo porque ele não oferece nada, é somente estética. Mas vale a pena se você conseguir encontrá-lo por preços melhores. E por fim a gente tem esse capacete da Pius. Ele não é exatamente um capacete aberto, na verdade ele é um capacete fechado, ele é um modelo F21 e ele possui essa queixeira. É uma queixeira muito flexível e no caso de algum acidente ela não parece trazer nenhum tipo de segurança. É claro, ela é mais eficaz do que proteção nenhuma no caso desses dois, mas ainda assim não se compara a um capacete fechado. E ela é parafusada no maxilar desse capacete. Além disso, ele possui duas viseiras, a viseira fumê, que fica por cima, e a viseira cristal, que fica por baixo. Então ele tem essa certa praticidade para quando você tiver uma viagem mais longa, né, você não precisa fazer a troca da viseira. No caso dessas duas, se você estiver usando uma viseira fumê, você começa a transitar pelo período noturno, você vai precisar trocar, ou você vai precisar colocar qualquer um desses óculos de proteção, né, seja bolha ou seja o óculos de motocross. Já para esse capacete, só basta você levantar a fumê e baixar a cristal. Ou, se você tiver de dia, tiver aquele solão, você baixa as duas. Na minha opinião, ele é um capacete que tem um grafismo muito bonito. Inclusive o nome desse modelo é F21 porque ele lembra aqueles caças americanos F21. Então ele tem aquela estética que relembra um pouco a aviação. A parte interna do capacete tem um bom acabamento. Não como o da Urban, mas ainda assim ele tem um bom acabamento. Ele é um capacete nacional, então em alguns pontos, na minha opinião, ele deixa um pouco a desejar. Se você gosta do grafismo e gosta do estilo, ele vai te atender muito bem. Ele tem uma forração interna muito bonita e bem confortável. Ele se ajusta bem na cabeça, muito melhor do que esse, mas ainda assim também não chega ao nível do Urban. A Pius ela também tem um modelo muito parecido com esse, que é o modelo Mirage. Tá? Basicamente é o mesmo capacete, a diferença é que o modelo Mirage ele ainda possui saídas de ar na parte traseira do capacete, o que melhora muito a questão da ventilação. Esse capacete ele não tem nenhum tipo de saída, então eu acho que nesse ponto ele deixa muito a desejar. Comprei esse capacete há pouco mais de 3 anos e na época eu lembro de ter pago por volta de R$250. Hoje eu acredito que ele esteja um pouco mais caro e sinceramente se ele estiver acima de R$300 eu não recomendo a compra desse capacete, porque por esse valor você pode encontrar alternativas melhores ou até mesmo juntar um pouquinho mais e comprar um capacete que é muito melhor do que esse Pius. Eu sei, muita gente é a favor do Pius, inclusive é um bom capacete, mas eu acho que ele não entrega o suficiente pelo que ele custa. Em relação às formas dos 3 capacetes, tá? Todos esses meus são 58, mas é possível ver uma certa diferença de tamanho. Por exemplo, no caso do Pius, ele fica um pouco folgado, apesar do tamanho, então eu recomendo que você compre talvez um número a menos. No caso do Urban, compre o seu número, exatamente, ele vai servir muito bem. Ele é um capacete que tem uma forração interna muito recheada, então ele se ajusta muito bem na cabeça. Já no caso desse capacete, como eu disse antes, não compre, porque ele deixa muito a desejar em segurança, então não posso recomendar. Mas vamos lá, falei o tempo todo sobre esses capacetes abertos e você deve estar perguntando, mas Leite, qual capacete você usa hoje? Hoje eu utilizo um capacete fechado, porque normalmente eu percorro distâncias acima de 200 km. Então se você faz viagens desse tamanho, os capacetes abertos eles começam a te incomodar um pouco, principalmente por conta daquele fato que eu falei da jugular. Hoje eu utilizo esse capacete da Axis, o Axis Draken. Na minha opinião é um capacete muito bom, eu recomendo ele. Inclusive ele passou por um aumento de preço, mas ainda assim, dentro desse aumento, eu acho que ele entrega muito pelo preço que ele custa. E, novamente, estou sendo bem sincero, não sou patrocinado pela marca nem nada, eu realmente gosto do capacete. E se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse capacete, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um review falando mais sobre ele. Agora, falando um pouco mais sobre as viseiras, tá? Na minha opinião, a bolha, ela é mais estilosa. Eu acho ela mais bonita, mas ela é um pouco mais desconfortável, sendo bem sincero. A proteção dela é maior, porque ela tem uma certa proteção na face, mas ela é abotoada no capacete. Então, de novo, questão de segurança, ela não vai te proteger muita coisa não. Mas no caso de pedrinhas ou bichinhos, ela vai te proteger muito bem. A questão é que se você é de regiões muito frias, essa bolha, ela é horrível, porque ela embaça demais e você não tem nenhum tipo de ventilação. Se você coloca ela na frente do capacete, corta toda a ventilação. E se ele começa a embaçar por conta do frio, não tem nenhum vento passando ali, ele não vai desembaçar de jeito nenhum. E aí muitas vezes eu tive que parar a viagem para poder tentar limpar a parte de dentro ou mesmo para trocar ele pela viseira de motocross.
Essa viseira de motocross que eu tenho aqui, ela é uma viseira bem baratinha. Eu me lembro de ter pago por volta de R$30 nessa viseira. E ela era muito boa, principalmente porque eu utilizava ela nos períodos diurnos. A questão é que ele também embaçava em momentos frios ou noturnos, só que muito menos do que a bolha. Mas aí, sendo bem sincero, é uma questão de gosto. Esse óculos ele foi mais barato do que essa bolha. Hoje essa bolha no Mercado Livre deve estar custando por volta de R$80. Sinceramente, eu não voltaria a utilizar, a não ser que seja para um rolê urbano, dentro da cidade, ou muito próximo, coisa de 20, 30 km. Acima disso, eu prefiro utilizar um capacete fechado, ou mesmo utilizar esse tipo de viseira com os capacetes abertos. Bom, e é isso aí, família. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o uso desses capacetes, ou sobre qualquer outro tipo de capacete, deixa aqui nos comentários, que a gente pode falar sobre isso depois. Ou então, me segue lá no Instagram e manda um direct que a gente troca uma ideia sobre isso. Espero ter ajudado vocês com a escolha dos seus porta-miolos. E se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até a próxima. Fui!